Olá, amados! O devocional de hoje tem como tema Visão Perfeita. O texto base é o Evangelho de João, capítulo 9, versículo 7. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou enxergando. No versículo anterior, Jesus cuspiu no chão, fez barra com a saliva, aplicou sobre os olhos do cego. Então, ele passou aquele lodo nos olhos do cego e mandou ele lavar. E ele obedeceu e passou então a enxergar. E aí começou então as indagações, começaram as indagações dos vizinhos, dos fariseus, e por 3 vezes pelo menos ele é arguído como que aconteceu, se ele era mesmo cego, e ele teve que ficar reafirmando, contando aquela história outra vez. E interessante que isso culminou na sua expulsão da sinagoga. O milagre dele, a visão aberta dele, fez com que ele fosse expulso da sinagoga. Então Jesus o encontra. Lá no versículo 35, Jesus encontra esse cego. E me faz lembrar também das bem-aventuranças, quando Jesus diz: Bem-aventurados sois quando forem perseguidos por minha causa. Então Jesus viu que esse cego foi perseguido por causa dele. Ele foi expulso da sinagoga porque agora ele enxergava. Jesus o encontra e dá a ele a visão além, dá a ele uma visão perfeita, porque agora ele não estava enxergando somente o mundo físico, ele estava enxergando também espiritualmente. Jesus o encontra e pergunta para ele assim: Crês no Filho do Homem? Ele respondeu: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: Tu já o viste, é ele quem está falando contigo. Disse o homem: Eu creio, Senhor, e o adorou. E o versículo 39, Jesus diz assim: Então prosseguiu: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e para os que veem se tornem cegos. Porque os judeus, os fariseus, estavam ali na sinagoga fazendo os seus cultos, fazendo os seus encontros religiosos, mas eles viam Jesus, mas eles não sabiam quem de fato ele era, eles não enxergavam, eles não tinham a revelação. Aquele cego, sim, ele teve a revelação de quem era de fato Jesus. Ele sabia, a partir de agora, que Jesus era o Filho de Deus. E lá em 2 Reis tem uma história também incrível, que narra que o povo de Israel ele é invadido pelos inimigos, e aí o moço de Eliseu, do profeta Eliseu, capítulo 6, versículo 15, diz assim: Tendo o servo do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu e percebeu que um exército havia sitiado a cidade com cavalos e carros. Então o servo disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque há mais conosco do que com eles. Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que o faças enxergar. E o Senhor abriu os olhos do servo, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor, dizendo: Fere de cegueira esta gente, peço-te. E o fez, e o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Olha que interessante. O mesmo Eliseu pediu a Deus para abrir os olhos do moço e pediu para que o Senhor ferisse de cegueira o povo inimigo. Então, quando nós estamos diante de Deus, nós podemos estar como apenas os inimigos, como os religiosos, que só veem a aparência, que só veem a liturgia, que só veem o fazer e não enxergam as coisas espirituais. Então, no reino de Deus, para viver a dimensão dele, é necessário termos o padrão dele, enxergarmos o funcionamento dos céus. Quando o profeta Eliseu, que via o mundo espiritual, orou e pediu para Deus abrir também os olhos do seu moço, foi incrível, porque aquele rapaz só via o terreno, só via o que estava diante dos seus olhos, ele só via o exército de homens, o exército dos inimigos. Mas Eliseu via com os olhos de Deus. Os religiosos só veem o óbvio, mas os profetas veem o sobrenatural. Então, aquele cego de nascença, ele conheceu Jesus e seu poder, mas os judeus e fariseus viam Jesus em sua frente, mas não enxergavam, de nada sabiam. O povo continuou cego, vendo Jesus, mas não enxergavam
de verdade quem ele era, a sua identidade e o seu poder. Em nossos dias, há os que estão diante de Jesus, mas não lhe dão valor. Por isso, deixam de experimentar coisas incríveis que só quem tem olhos espirituais abertos podem ver. Por isso, então, que Jesus fala lá em João 9, o versículo 39, que aqueles que estavam de olhos abertos estavam cegos, e os que estavam cegos se tornariam de olhos abertos, enxergando. Então, que os nossos olhos estejam abertos para nós vermos as coisas de Deus, termos nossos olhos espirituais abertos, como tem um cântico que nós cantamos, né? Que é uma oração. Abre, Senhor, os meus olhos, para que eu possa ver, porque o mundo espiritual é muito além do que está diante dos nossos olhos. E o Senhor quer que nós vejamos como Ele vê, que possamos ter os olhos de Deus para enxergarmos o que está à nossa frente, como Eliseu, e também o que nós não conseguimos enxergar naturalmente. E para isso nós precisamos ir mais profundo em Deus. Precisamos buscar mais profundo para enxergarmos com os olhos dele. Amém?